Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje damos continuidade ao nosso curso, tá? E hoje iniciaremos o estudo de uma nova área dentro da eletricidade, do eletromagnetismo. Até agora nós estudamos a eletrostática, que se dá a partir do conceito onde você estuda condutores ou isolantes cujos portadores de carga livre não se movimentam em nenhum sentido preferencial. Você tem cargas elétricas estáticas em um condutor ou até mesmo em um isolante. No entanto, hoje começaremos a estudar a eletrodinâmica. E o que é a eletrodinâmica? É o estudo das correntes elétricas, ou seja, suas causas, seus efeitos produzidos ao longo do caminho por onde passam os portadores de carga elétrica livre. Então, nós estudaremos cargas elétricas em movimento, tá? Assim como seus efeitos no material condutor por onde elas estão passando. Cargas elétricas em movimento, elas têm um nome, desde que esse movimento seja ordenado, tá ok? Geralmente, pessoal, quando você está observando um condutor, você tem elétrons mais distantes do núcleo. E estes, por serem menos ligados ao núcleo, eles possuem uma grande facilidade de se desprender e se movimentarem dentro do material. No entanto, este movimento geralmente é desordenado. Para que o movimento desses portadores de carga seja ordenado dentro do material, é necessário que se estabeleça uma certa condição, tá? É necessário que o potencial elétrico nos polos do condutor sejam diferentes, de modo que, a partir desta diferença de potencial, os elétrons passam a se mover ordenadamente da região de menor potencial para a região de maior potencial, de modo que corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga, com direção preferencial. O que nós vamos aprender agora é qual é a razão pelo qual aparece a corrente elétrica. O conceito de corrente elétrica é absurdamente útil para a nossa realidade. Haja vista que nós temos diversos aparelhos, diversos equipamentos que funcionam baseados na corrente elétrica. Nós já presenciamos e sabemos quais são os efeitos, por exemplo, de um apagão de um dia inteiro. Então, todos nós, hoje, no mundo moderno, somos extremamente dependentes de corrente elétrica, da eletricidade, especialmente de conceitos eletrodinâmicos, de fenômenos eletrodinâmicos. Então, é importante que nós saibamos como se dá esses fenômenos. Então, pessoal, para investigar por qual motivo surge uma corrente elétrica em um condutor, considere duas placas idênticas, paralelas, eletrizadas com cargas exatamente opostas. Sabe-se que, como a placa A está eletrizada com carga positiva, o seu potencial será maior do que o potencial na placa B. Então, se eu pegar e colocar um fio conectando as duas placas, tá? O que vai acontecer com as cargas negativas que estão na placa B? Elas irão se deslocar da placa B para a placa A. E elas irão se deslocar e o movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor, no caso no fio, é uma corrente de elétrons no fio. No entanto, essa corrente vai perdurar até que as duas placas estejam sujeitas ao mesmo potencial. Então, até que o potencial da placa
A seja idêntico ao potencial da placa B. Então, qual é a primeira coisa que a gente observa aqui? Que para se estabelecer uma corrente em um circuito elétrico, é necessário que nós tenhamos uma diferença de potencial, que foi o que eu chamei no slide anterior de DDP, tá? No entanto, como que eu posso manter uma diferença de potencial em um circuito elétrico? Pegando os elétrons que estão chegando na placa A, tá? E levando-os de volta para a placa B, nesse exemplo. Ou seja, fazendo-os voltar à sua posição inicial. Inicialmente, esses elétrons eles tinham uma energia potencial elétrica. Esta energia ela se reduz devido ao movimento desses elétrons da placa B para a placa A. Então, o que eu preciso fazer? Restabelecer a energia potencial elétrica perdida por esses elétrons no seu movimento entre as placas. Como nós fazemos isso? Usando geradores elétricos, baterias, ok? Então, para que serve um gerador elétrico em um circuito? Para que serve um gerador? Ele serve para manter uma diferença de potencial entre os polos de um circuito, tá? Para manter uma diferença de potencial entre as regiões do circuito. De modo que eu tenho uma corrente sempre passando pelo circuito, ou seja, o gerador elétrico é o que mantém a corrente elétrica no fio. Ok? Tá claro? Certo. E qual é o sentido da corrente elétrica? Nós sabemos que quem se move são os portadores de carga negativa. No entanto, o conceito de corrente elétrica ele surgiu antes mesmo da ideia de cargas positivas, da ideia de que cargas negativas eram o que se movia. Na época, acreditava-se que as cargas positivas eram o que se moviam. Devido a isso, se supunha que eram os portadores de carga positiva que saíam do polo positivo e iam até o polo negativo. Hoje nós sabemos que na verdade são os elétrons que se movem, tá? E é devido a isso que nós temos uma corrente elétrica. No entanto, mesmo assim, por razões puramente históricas, consideramos o sentido convencional da corrente elétrica, que sempre é contrário ao movimento dos portadores de carga negativa. Então, como você vê na figura, os portadores de carga negativa estão se movendo para lá, tá? Do polo negativo ao polo positivo, e nós estamos supondo que a corrente elétrica ela possui este movimento do polo positivo ao polo negativo. E qual é a intensidade da corrente elétrica? Como definir a intensidade da corrente elétrica? Corrente elétrica é definida como sendo o número de cargas elétricas que atravessam uma seção transversal do fio em um dado intervalo de tempo. Então, corrente elétrica é o quê? A taxa de mudança temporal da carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor. Ou, simplesmente, carga dividido por variação de tempo.
ok? A unidade de corrente elétrica é o Newton por Coulomb. E isso ficou definido como sendo ampere, em homenagem ao André Marie Ampère, que foi um físico e matemático francês, fundador, junto com outros, da eletrodinâmica e do eletromagnetismo, e que praticamente foi o introdutor do conceito de corrente elétrica, ok? Agora eu gostaria de falar sobre potência elétrica. Considere um circuito, tá? Onde o gerador estabelece uma diferença de potencial entre os pontos A e B. Se isso é verdade, naturalmente nós vamos ter uma corrente cujo sentido funcional, sentido convencional, é indicado na figura. E isso vai acender a lâmpada. Então, o gerador, através da diferença de potencial, está fornecendo energia para acender a lâmpada. Ok? Então, nós sabemos que potência elétrica, potência na verdade em geral, é energia sobre tempo. No caso em que nós estamos lidando aqui, nós estamos tratando de potência elétrica. E vimos que a energia potencial elétrica é carga vezes potencial. Então, se aqui entre os polos eu tenho estabelecido uma diferença de potencial, então eu tenho uma diferença de energia potencial elétrica entre os polos. E pelo que vai ser dada essa diferença de energia potencial elétrica? Carga vezes a diferença de potencial. Substituindo na expressão, nós temos isso aqui. Mas isso aqui, pessoal, não é nada mais do que a corrente elétrica. Ou seja, a potência elétrica de fornecida por um gerador a um circuito é igual à diferença de potencial estabelecida entre os polos do circuito vezes a corrente que atravessa o circuito. Ok? É isso, pessoal. Isso encerra a primeira parte da nossa aula.